Obrigado, ministro Castro Nunes, que denega a ordem. Apenas para aprimorar a dialética, retorno brevemente a alguns pontos do meu voto vista. Vou pedir licença à turma para fazê-lo. Quanto à possibilidade de análise da questão em sede de habeas corpus, rememoro que esta mesma segunda turma possui diversos precedentes em que foi afirmada a possibilidade de conhecimento da alegação de quebra de imparcialidade por esta via. Como também nós entendemos, isso é claro, o ministro Fachin conhece também bem, ministra Carmen, que o HC é suscetível, ou em HC é suscetível de se fazer revisão criminal. Ao apreciar o HC 95.518 de minha relatoria, esta turma assentou que a alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória, se nos autos estiverem os elementos pré-constituídos. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o RIT. HC 95.518, relator ministro Eros Grau, em que foi designado redator para acórdão, segunda turma DJE de 19/3/2014. A temática da suspeição de magistrados também foi conhecida por este tribunal nos seguintes julgados: RHC, agravo regimental 127.256, de minha relatoria, segunda turma, TJE de 10/3/2016. RHC 119.892, de minha relatoria, segunda turma, DJE de 1º/10/2015. HC 77.622, relator ministro Nelson Jobim, segunda turma, DJ de 29/10/99. E a ministra Carmen, cujo número me escapa aqui, da relatoria, é clássico, do ministro Sepúlveda pertence. O caso em apreço, entendo que devemos fazer a distinção entre o que é efetivamente avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias. Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados pelo STF, se a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem. Como amplamente discutido nesse caso, a fim de demonstrar a perda da parcialidade do magistrado, a defesa expõe 7 fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária. Quais sejam? Deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial. Autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados, antes de adotadas outras medidas investigativas. E aqui, ministra Carmen, eu me lembro que eu rememorava a discussão que tivemos lá atrás, naquele célebre caso em que o ministro Celso de Mello concedia a ordem por conta do monitoramento de advogados, o advogado César Bittencourt. Aqui houve isto. E depois se disse, talvez o advogado também fosse investigado. Mas investigou-se uma banca de advocacia enorme, ainda que a provedora dos serviços fizesse a devida advertência de que assim estavam fazendo.
A divulgação no dia 16/3/2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas. O momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que as principais figuras utilizadas pelos apoiadores do impedimento eram o ex-presidente Dilma e o paciente. E a condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida no dia 12/7/2017. Na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo desembargador federal Rogério Favreto, no dia 8/7/2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 50-25614. A aceitação do convite feito pelo presidente da República, eleito no pleito de 2018, para ocupar o cargo de ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato. Ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados. Isso eu disse no meu voto e estou a reiterar. Daí porque, com as devidas vênias, tenho por improcedente, já o afirmei, a tese lançada no voto relator de que parte dos fatos alegados na impetração já teriam sido objeto de deliberação pelas instâncias do Poder Judiciário, e agora subscrita pelo ministro Cássio Nunes. Em primeiro lugar, é importante destacar que doutrina e jurisprudência admitem a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, tendo em vista a relevância constitucional dessa ação, enquanto instrumento de proteção por excelência do direito fundamental à liberdade. As provas estão nos autos. É isso que precisa ser examinado. Com efeito, o remédio heróico pertence à esfera da justiça constitucional, sendo caracterizado principalmente enquanto um instrumento rápido e imediato de tutela jurisdicional da liberdade de locomoção, que se destina a restaurar de pronto o ius libertatis assim atingido, ou impedir também de forma breve e imediata que esse direito acabe indevidamente ameaçado. Vejam, senhores ministros, a confusão em que nós estamos hoje inseridos. Muito recentemente, o relator, que como ninguém se debruça sobre este processo, reconheceu que todos os fatos processados e julgados em Curitiba, pela 13ª Vara, relativamente ao paciente Luiz Inácio Lula da Silva, não deveriam lá estar, porque não guardavam relação com a corrupção na Petrobras. Portanto, vejam os senhores. Vejam os senhores. E isto se deu no habeas corpus. Já poderia ter sido verificado antes. Já temos 2 condenações em segundo grau. E aí, quando nós vemos as informações de que a competência de Curitiba tinha que ser expandida, a despeito da decisão do plenário, já de 2015, 2016, dizendo que os fatos não guardavam relação com a Petrobras, com a corrupção da Petrobras. Então, eu vou retomar esses fatos simplesmente em homenagem ao cuidadoso voto agora proferido pelo ministro Nunes Marques. Eu passo a esses fatos e digo, portanto, que nós sempre placitamos que o HC serve, sim, como instrumento de revisão criminal.
Mas eu vou, então, fazer essa retomada dos fatos, passando, primeiro, pela condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. E depois, o próprio tribunal disse que aquela montanha de conduções coercitivas, elas eram ilegais. Nós citamos isto no plenário. E isto vem o primeiro fato, indicador da parcialidade do magistrado, consiste em decisão datada de 4 de 3 de 2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, na forma exigida. É o artigo 260 do Código de Processo Penal. Cumpre observar que, antes da realização desse ato, o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 vezes. Ou seja, sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado. O que justificaria, então, a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condição sob vara? A leitura da decisão assinada pelo ex-juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui generis e que a sua escolha se dava pela exposição pública do ex-presidente Lula. Nesse sentido, o magistrado tenta justificar que, in verbis, nesse caso, apontado motivo circunstancial relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis tumultos, como o havido recentemente perante o Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, quando houve conflito entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao presidente e que reclamou a intervenção da Polícia Militar. Colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra, já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas. O parágrafo final da decisão continha ainda a promessa não cumprida pelo juiz. Para dar o ar de legitimidade à decisão, escreveu: evidentemente, a utilização do mandado só será necessária caso o ex-presidente, convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões, não aceite o convite. Essa condição, como já dito, jamais foi observada. É de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o plenário do Supremo, em processo de minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia da não autoincriminação. Este julgado representou uma importante reação deste Supremo Tribunal Federal ao modus operandi adotado pelos atores da Operação Lava Jato. Eu transcrevo, então, a ementa desse acórdão e, a partir de então, essa questão se pacificou. No caso específico da condução coercitiva do ex-presidente Lula, é relevante destacar que, já naquela época, a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário, da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia, considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação de massa. A decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que o seu intuito seria o de evitar tumultos públicos. Foram abundantes as imagens veiculadas de lotação do saguão do aeroporto por apoiadores e opositores do ex-presidente. Não foi sem razão que, já no dia 8 de março de 2016, a Associação de Juízes para a Democracia editou nota em que sustentava que a condução coercitiva do paciente representava um verdadeiro show midiático. O texto assinado pelos magistrados advertia já à época que a ilegalidade não se combate com ilegalidade e, em consequência, a defesa do Estado Democrático de Direito não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais. Antes, ainda na mesma data da realização da condução coercitiva, 4 de março, o ministro Marco Aurélio
deste Supremo denunciou a absoluta ilegalidade da medida adotada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Eu só concebo condução coercitiva se houver recusa do intimado para comparecer. É o figurino legal. Basta ler o que está no Código do Processo. Uma medida de coerção que deve ser o último recurso para ouvir alguém. Você hoje, por exemplo, é um cidadão e pedem que você seja intimado para prestar um depoimento. Em vez de expedir um mandado de intimação, podem conduzi-lo coercitivamente, como se dizia antigamente, debaixo de vara. Não me consta que o ex-presidente da República, dizia Marco Aurélio, e poderia ser um cidadão comum, não importa, tenha se recusado a comparecer. Ou seja, não me consta aqui que o mandado de condução coercitiva tenha sido antecedido por um mandado de intimação para comparecer espontaneamente perante a autoridade, disse Marco Aurélio. Quando se potencializa, diz Marco Aurélio ainda, o objetivo a ser alcançado em detrimento da lei, se parte para o justiçamento, e isso não se coaduna com os ares democráticos da Carta de 88. É oportuno destacar que, do ponto de vista mais amplo das estratégias midiáticas utilizadas pela Operação Lava Jato, o uso das medidas de condução coercitiva desempenhava um papel central na espetacularização. É que essas medidas, em sua própria essência, pintam cenas de subjugação dos acusados, em que esses eram expostos publicamente como criminosos conduzidos debaixo de vara, como se a sua liberdade de locomoção em si representasse perigo à coletividade ou à instrução criminal, sem nenhuma justificativa. Esse é o primeiro fato que está colocado. Em aprofundado estudo sobre a instrumentalização das ferramentas processuais penais para a criação de uma ação estratégica da justiça na Operação Lava Jato, a juíza Fabiana Alves Rodrigues destaca o protagonismo das medidas de condução coercitiva, que pelo menos até antes das decisões do Supremo, nas ADPF 444 e 395, eram utilizados como programa de rotina para a execração pública dos investigados ao arrepio da lei. E isto, ministro Cássio, com a devida vênia, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência. O uso recorrente da condução coercitiva, diz a juíza, para prestar depoimentos sem prévia intimação, tem por trás, aparentemente, a estratégia de constranger os investigados a prestar esclarecimentos, sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores, o que é coerente com a estratégia da gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais. A estratégia de encerrar a investigação no mês seguinte à fase ostensiva de uma operação restringe a oportunidade dos investigados de apresentar em suas versões, prossegue a juíza, sobre os fatos e as evidências que constam do inquérito, em especial quando há investigados presos preventivamente, o que exige rápida apresentação da denúncia. É provável que aqueles que foram presos ou conduzidos de modo coercitivo na fase ostensiva da operação e pelo direito ao silêncio só sejam ouvidos pelos atores do sistema de justiça no encerramento das audiências, pois os réus são os últimos ouvidos na fase judicial e supõe-se os investigados não oferecerão uma segunda data ao investigado, que não quis responder às perguntas ao ser preso ou conduzido à polícia. A racionalidade dessa estratégia, prossegue a autora, juíza Fabiana, é fazer prevalecer a versão acusatória na ação criminal, pois espera-se que as contradições entre os depoimentos prestados na polícia e em juízo enfraqueçam a versão da defesa, em especial num cenário em que os juízes caminham para um alinhamento com os objetivos buscados pelo Ministério Público. Eu quero fazer a seguinte pergunta, que não é retórica. A combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição?
ministra Carmen, ministro Lewandowski, ministro... Pode-se fazer essa combinação? Essas ações podem ser concertadas e combinadas. Isto tem a ver com o nosso processo acusatório? Isto tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, ministro Cássio. No caso concreto, seja por não ter respeitado as balizas legais, seja por ter propiciado uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado, tenho absoluta clareza de que a decisão de ordenação da condução coercitiva do paciente macula a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Mas vamos a um outro ponto. A quebra de sigilo telefônico do paciente, de familiares e até de advogados. Tudo a ver com um modelo totalitário. Vamos lá. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados. Tudo com o intuito de monitorar e antecipar suas estratégias defensivas. Em 19 de 2 de 2016, a autoridade judicial, atendendo o pedido do Ministério Público Federal, determinou a interceptação telefônica de diversas pessoas relacionadas ao paciente, inclusive de conversas entre o réu e seus advogados. A interceptação também atingiu o ramal tronco do escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogados, de modo que todos os 25 advogados do escritório e seus respectivos clientes foram grampeados. Ministra Carmen, 25 advogados do escritório. 25 advogados do escritório. Vossa Excelência, ministro Cássio, é um egresso da Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa condição veio ao TRE. Nós estamos falando de um modelo totalitário. A interceptação de advogados é isso que representa. Só isso já era suficiente, dizia o ministro Celso, para acolher habeas corpus e reconhecer a suspeição do juiz Moro em outro processo. Que nós discutimos isso na turma, isso já foi relatado. A interceptação também atingiu o ramal tronco, 25 advogados do escritório. Essas interceptações foram prorrogadas por sucessivos atos confirmatórios e ampliativos nas datas de 20 de 2 de 2016, 26 de 2 de 2016, 29 de 2 de 2016, 3 de 3 de 2016, 4 de 3 de 2016 e 7 de 3 de 2016. A interceptação do ramal do escritório de advocacia teria partido de uma informação supostamente equivocada contida na petição de quebra de sigilo telefônico apresentado ao juízo pelo Ministério Público Federal. Na referida petição, o MPF indicou o terminal telefônico 11 30 60 33 10 como sendo vinculado à pessoa jurídica Lios Palestras, Eventos e Publicações. Assim, o acolhimento do pedido de quebra do sigilo telefônico pelo juiz em 19 de 2 de 2016 estaria baseado na necessidade de se colherem provas para a apuração dos fatos investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Em 23 de 2 de 2016, somente 4 dias após o deferimento da interceptação do ramal tronco do escritório da advocacia, a operadora de telefonia Vivo Telefônica encaminhou ao juiz o ofício contendo a relação individualizada dos estabelecimentos a que correspondiam os números telefônicos cuja interceptação havia sido determinada. No referido ofício, consta que o terminal telefônico 11 30 60 33 10, atribuído pelo MPF ao Instituto Lios, na realidade, seria de titularidade da Sociedade Teixeira Martins e Advogados. A Vivo Telefônica informa isso, ministra Carmen. Destaca-se, portanto, que no dia 23 de 2, o juiz tomou conhecimento, ou pelo menos poderia ter se cientificado, de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na Operação Lava Jato. E diga-se de passagem, tendo em vista que nós temos que trabalhar com a experiência, não era a primeira vez
que o doutor Moro, como está no meu voto, fazia interceptação de advogados, ministro Fachin. É mais uma invenção made in Curitiba para constrangimento de vossas excelências que são de lá. Destaca-se, portanto, que no dia 23 de 2 de 2016, o juiz tomou conhecimento, ou pelo menos poderia ter significado, de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na Operação Lava Jato. A autoridade judicial, no entanto, não tomou nenhuma providência quanto à comunicação da operadora de telefonia. Em 26 de 2 de 2016, em nova decisão, o juiz determinou ainda que fosse grampeado o terminal telefônico 11 981 447 77, pertencente ao telefone celular do advogado Roberto Teixeira. Na decisão judicial do dia 26 de 2 de 2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva, e também pelo fato de o advogado ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas do escritório de advocacia. Eu vou ler novamente, senhores ministros, porque aqui vários foram advogados e atuaram na OAB. Veja se isso é normal. Veja, uma atividade normal de um advogado, acompanhar a feitura de uma escritura, agora justifica uma interceptação telefônica. Na decisão judicial do dia 26 de 2 de 2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva, e também pelo fato de o advogado ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia. Na data de 7 de 3 de 2016, a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia. Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, e me faça justiça, o meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca tudo aquilo que se revela. E a defesa que se faz, pode haver tido inserções, pode haver manipulação. Não, diga-se que não se fez. Que não havia essa proximidade, que são mentirosas. Eu já disse aqui, ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito. Mas eu prossigo. Em 16 de 3 de 2016, em uma nova decisão do juiz de primeiro grau, determinou-se a cessação das interceptações telefônicas da Sociedade de Advogados e do celular do advogado Roberto Teixeira. Ressalta-se
que foi somente nessa decisão, de 16 de 3 de 2016, que o juiz parece ter fundamentado a interceptação do celular do patrono do paciente. Na oportunidade, o juiz Sérgio Moro alegou que as conversas havidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos porque não foi identificada com clareza a relação cliente-advogado e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados na operação. Mantive nos autos, dizia ele, os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois, apesar de ser advogado, não identifiquei com clareza relação cliente-advogado a ser preservada entre o ex-presidente e referida pessoa. Rigorosamente, ele não consta no processo de busca e apreensão tal entre os defensores cadastrados no processo do ex-presidente. Além disso, como fundamentado na decisão de 24 de 2 de 2016, na busca e apreensão, evento 4, há indícios do envolvimento direto do Roberto Teixeira na aquisição do sítio de Atibaia, do ex-presidente. O que era esse envolvimento? Ter dado assistência para a feitura de uma escritura. Trabalho comum do advogado. Então, ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto de investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação. Assim também agiam os juízes e a procuratura soviética, ministro Fachin. Tanto a interceptação do ramal tronco do escritório da advocacia Teixeira Martins e Advogados, quanto a interceptação do telefone celular de Roberto Teixeira, portanto, perduraram por quase 30 dias, de 19 de 2 de 2016 à data de 16 de 3 de 2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente. Se alguém disser que isto faz parte de alguma prática lícita, gostaria de ver. Podem abrir para uma parte. Que isto é normal e que isso tem alguma coisa a ver com o devido processo legal, eu agradeço. Me ajuda. Porque certamente vão ter que buscar no Código Processo Penal russo, ministro Cássio. É disso que se cuida. É o Código Processo Penal da Rússia. Mas não é da Rússia soviética. A alegação da defesa é de que essas interceptações permitiram que o magistrado pudesse monitorar os atos e a estratégia da defesa do ex-presidente, configurando um grave atentado às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da ampla defesa. Um exemplo de estratégia da defesa interceptada deu-se no dia 4 de 3 de 2016, data da condução coercitiva do paciente. Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira, quando policiais federais foram à sua casa, no dia 4 de 3 de 2016, para conduzi-lo coercitivamente para depor. Nesta data, Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima, horas mais tarde. Vou reler, senhores ministros, e digam que isso está resolvido. E digam que isso não é suscetível de ser analisado aqui, com os documentos dos autos. E não me venham falar de interceptação de hacks, não precisa disto. Eu disse de maneira clara, nós estamos diante de um julgamento histórico e cada um passará para a história com o seu papel. Com o seu papel. A história é registro. Com o seu papel. Esses temas não admitem covardia. Nós estamos vendo e nós estamos sendo julgados pela história. É preciso ter essa dimensão. Isso aqui não é jogo de esperteza. Os falsos espertos acabam sendo pegos e desmoralizados.
Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira, vou repetir, quando policiais federais foram à sua casa, no dia 4 de 3 de 2016, para conduzi-lo coercitivamente para o depósito. Nesta data, Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório, conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima, horas mais tarde. Se alguém disser, eu gostaria, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir, justifiquem isto, que isto faz parte de um devido processo legal. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. E, em seguida, se faz uma condução coercitiva e leva ele para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o Código de Processo Penal que justifica isso? Vamos ser sérios. Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudios, nem de hackers. Se trata do que está no processo. A argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa. É disso que eu estou falando, que está nos autos. Não estou falando de coisa de hacker. Mas devo reconhecer que os hackers ajudaram a compreender todo esse fenômeno que lá está. E não tem como mais apagá-lo. Porque, de fato, aquilo que a defesa insinuava aqui ganhou substância. Portanto, mas eu prossigo. A legalidade da interceptação dos telefones do advogado do paciente foi discutida nos autos da reclamação 23457, em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal, à época ajuizada pelo presidente da República em face da decisão proferida pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba, nos autos do pedido de quebra de sigilo dos dados e telefônicos 500-6205. Na referida reclamação, o então relator, saudoso ministro Teori Zavascki, determinou que a autoridade judicial se manifestasse acerca da interceptação de telefones atribuídos ao advogado do paciente. Em 26 de 3 de 2016, o juiz Sérgio Moro encaminhou ao Supremo o ofício tal. Neste ofício, o juiz negou ao Supremo que o ramal tronco do escritório de advocacia teria sido interceptado por decisão de sua lavra. Afirmou ainda que a única interceptação de que tinha ciência era do celular do próprio advogado Roberto Teixeira, que, na sua visão, seria justificada. Transcrevam-se as informações prestadas no ofício. Desconhece este juízo que tenha sido interceptado outro terminal, o Roberto Teixeira, ou terminal com ramal do escritório de advocacia. Se foi, essas questões não foram trazidas até o momento à deliberação deste juízo pela parte interessada. Na ocasião da autorização de interceptação, consignei sucintamente, dizia Moro na sua linguagem, que se avizinha bastante do português, que, embora ele fosse advogado, teria representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório da advocacia dele. E na decisão de 19 de 2 de 2016, inicial da interceptação do evento 4, a qual fiz remissão, consta a fundamentação mais longa acerca do envolvimento de Roberto Teixeira nos fatos em apuração, ou seja, a suposta aquisição do sítio em Atibaia pelo ex-presidente em nome de pessoas interpostas, inclusive a existência de mensagem eletrônica por ele enviada e que isso sugere. Foram juntados aos autos e, por conseguinte, continua Moro no seu morês, publicizados apenas diálogos considerados juridicamente relevantes para a investigação criminal e os demais que, protegidos por sigilo profissional ou eminentemente privados, foram resguardados em arquivos eletrônicos não publicizados e que deverão ser submetidos após o contraditório ao procedimento de inutilização. Ocorre que, em 31 de 3 de 2016, a revista eletrônica Conjur, e isso eu já disse no meu voto,
publicou reportagem noticiando a existência dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia à autoridade judicial, que, como relatado, teriam dado conta de que a interceptação recaiu sobre o telefone da sede do escritório da advocacia. E nós estamos falando de prova dos autos, ministro Cássio. Nenhuma conversa com hacker. Interceptação do escritório de advocacia. Dos ramais do escritório de advocacia. A gravidade da situação motivou nota de repúdio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, nos seguintes termos. O mais grave, entretanto, é que a interceptação capaz de violentar a prerrogativa de 25 advogados integrantes da citada banca foi autorizada de forma dissimulada porque o citado número foi arrolado pela força-tarefa e deferido como se pertencesse à pessoa jurídica Lius Palestras, Eventos e Publicações Limitada. Não sou eu que estou dizendo, ministra Carmen. Não sou eu que estou dizendo, ministro Cássio. O que está dizendo é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de reputação insuspeita. A situação, dizia ainda, prosseguia a Ordem dos Advogados, é de tamanha gravidade que nas informações gentilmente encaminhadas ao Conselho Federal da Ordem, o juiz federal prolator da decisão afirmou expressamente que desconhece este juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele, ou terminal com ramal do escritório de advocacia. Sucede que a operadora de telefonia responsável pela linha telefônica da Sociedade de Advogados, em atenção aos ditames da Resolução 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça, informou ao juízo o nome do verdadeiro assinante do terminal interceptado. E o fez por 2 vezes, conforme comprovam os ofícios em anexo. A partir dessa notícia, em 5/4/2016, o juiz Sérgio Moro encaminhou um novo ofício ao Supremo, complementando as informações anteriores. Ele tinha mentido ao Supremo Tribunal Federal. Mentido ao Supremo Tribunal Federal, a propósito disso. Nesse novo ofício, então, o magistrado afirmou que na véspera, isto é, em 4/4/2016, o Ministério Público teria juntado aos autos da Operação Lava Jato uma petição em que esclarecia que teria havido a interceptação do ramal do escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogados. Porque, ao apresentar a petição de quebra de sigilo, o MPF teria equivocadamente considerado que referido telefone pertenceria à empresa Lius Palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, insistiu no erro, advertido, continuou no erro, a partir de uma fraude que ele disse que foi feita pelos membros do Ministério Público. O juiz Sérgio Moro alegou ainda que somente após a publicação das notícias no portal Conjur é que ele teria tomado conhecimento da existência dos ofícios das operadoras de telefonia, que teriam indicado que o ramal interceptado era pertencente ao escritório da advocacia. A autoridade judicial sustentou que a eventual interceptação do ramal do escritório da advocacia, no entanto, não traria prejuízo à defesa, porque os diálogos não foram publicizados. Transcreve-se abaixo o ofício encaminhado pelo então magistrado. É interessante. Os membros do Ministério Público, a polícia, eles tiveram acesso às interceptações. Mas como não tinha sido publicizado, estava tudo bem. Isso tem a ver com o devido processo legal de outros ministros. É possível dizer que em algum lugar do órgão terráqueo, onde nós estejamos, em que impere o Estado de Direito, se possa ter esse tipo de prática, e que isso encontra abrigo na Constituição de 88, nem o mais cínico dos autores poderia defender isto. Vejam, senhores ministros, é disso que nós estamos falando. Interceptação de advogado, continuidade da interceptação do advogado, acesso às informações, às conversas entre o cliente e o advogado. E depois se diz,
Meno male, porque só nós soubemos, nós que estamos investigando. Não foi, ainda não me permiti vazar. É disso que se cuida. E cada qual assuma as suas responsabilidades. É possível subscrever isto? Chancelar isto? Dizer que isso tem a ver com o devido processo legal? Mas vejamos o ofício do Dr. Moro também, que usa, como eu já disse, uma linguagem sempre muito peculiar, muito próxima do português. A respeito da controvérsia, acerca da interceptação de advogados havida no processo, como consignei no anterior ofício, número tal, a única interceptação da espécie havida, e que era do conhecimento deste juízo até a declinação da competência, consistia no monitoramento do celular 11 utilizado pelo advogado Roberto Teixeira. Portanto, ele confirma que o advogado estava sendo monitorado. No ofício anterior, esclarecia as razões da interceptação deste terminal, já que ele é diretamente investigado no processo. Supervenientemente, em petição juntada em 4 de 4 de 2016 ao processo tal, o MPF esclareceu que também houve, prossegue Moro, na sua linguagem, houve autorização para interceptação do terminal 11, sendo constatado posteriormente que ele estaria em nome do escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogados. Na petição, o MPF esclareceu que requereu a interceptação do terminal 11 diante das informações constantes no processo de que seria ele titularizado pela empresa Lius Palestra, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, segundo afirma, constava a indicação de que tal número de telefone no cadastro CNPJ da empresa Lius. Chama, aliás, a atenção que o número de telefone foi recentemente alterado no quadrado do cadastro do CNPJ, como afirma o MPF. Embora, em princípio, pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para interceptação do referido terminal, veja o que diz o juiz. Embora, em princípio, pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para interceptação do referido terminal, ainda que fosse do escritório de advocacia, já que o sócio principal, Roberto Teixeira, era investigado e dele usuário, a autorização concedida por este juízo tinha por pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-presidente e não pelo escritório de advocacia. Tanto que na decisão judicial da autorização foi ele relacionado a Lius, diz ele. De todo modo, ressalvo que não há nos relatórios da interceptação da Polícia Federal, com a seleção dos autos relevantes, diálogos interceptados a partir do referido terminal. Se houve, de fato, interceptação de diálogos do terminal 11, o resultado deve estar no DVD encaminhado a esta Suprema Corte, através do ofício tal, não tendo este juízo condições de verificar o fato, já que não dispõe de cópia. Por outro lado, ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal, não foram eles tornados públicos. É de uma candura que comove. Doutor Juliano faz-se uma interceptação indevida e diz, mas nós não precisamos, só nós tomamos conhecimento. Para usar a imagem trazida pelo ministro Cássio, imagine que essa prática se torne corriqueira. O Ministério Público e o juiz combinam para ouvir os escritórios de advogados e estarão cobertos, inclusive, por uma autorização judicial. Mas eles depois não divulgam. Interessante. Isso me repugna, ministro Cássio, tanto quanto os hackers. Porque o juiz e promotor combinando ações em nome de uma suposta legalidade. É disso que se cuida. Eu quero que alguém tenha a coragem, eu diria, a desfaçatez de dizer isto é legal. Isto consulta o devido processo legal. Gostaria de ouvir. Gostaria imensamente de ouvir. E que essa prática deve ser continuada. Este modelo tem que ser preservado. Se esta ação
legítima. Mas vamos lá. O que mais diz o juiz? Por outro lado, ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal, não foram eles tornados públicos. E caso inadvertidamente tenham, de fato, sido interceptados diálogos de outros advogados que não investigaram, Roberto Teixeira, eles se submeteriam ao procedimento da inutilização do artigo 9º da Lei 9434. Senhores ministros, é uma disfarçatez decorar frade de pedra. Eu tenho acesso às informações, eu sei, as usei, inclusive nos interrogatórios. Depois eu digo que eu vou inutilizar. Eu quero que alguém diga que isto eticamente tem respaldo. Não quero lei, porque é claro que não tem respaldo. É disso que nós estamos falando aqui. E nada de conversa fiada sobre hackers e coisa do tipo. Estamos falando de coisas que estão nos autos. A OAB, as prerrogativas dos advogados foram vilipendiadas. E subscrever esse tipo de prática é faltar com os compromissos que a ordem tanto defende, ministro Cássio. É disso que nós estamos falando. E aí dizia este exemplo anglo-ciano. O juiz Moro prosseguia. Faço esses esclarecimentos adicionais diante da informação superveniente do MPF e considerado extravagantes alegações fora dos autos de que teria havido autorização da parte deste juízo para a interceptação de dezenas de advogados. Eram 25. 25 advogados do escritório. Através do referido terminal, o que não corresponde ao efetivamente ocorrido, sequer havendo notícia de qualquer diálogo interceptado de fato no referido terminal 11. Naquelas mesmas notícias extravagantes, diz ele, consta a afirmação de que este juízo teria conhecimento de que o terminal em questão seria do escritório de advocacia, em decorrência do ofício juntado pela operadora de telefonia telefônica, nos autos em 11/3/2016. Mas ocorre que a informação não foi percebida pelo juiz ou pela secretaria do juízo, até as referidas notícias extravagantes. É um português muito misturado, né? Muito confuso. Inclusive, eu peço desculpas, mas teria que traduzir. Sendo de se destacar que, após a referida juntada, os autos vieram conclusos ao juízo apenas em 15/3/2016, já para interrupção das interceptações ordenada imediatamente em seguida, já em 16/3/2016. Acho que ele escreve meio como fala, e como sabem, fala de maneira muito confusa. Mas é isso que está no texto. Dessas informações, digo eu agora, portanto, é possível concluir que o magistrado, embora tenha sido comunicado pelas operadoras de telefonia em 23/2/2016 e em 7/3/2016, de que o terminal telefônico interceptado pertencia ao escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogados, não analisou esses ofícios. Destaca-se a propósito que a versão de que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhados pelos operadores telefônicos foi reafirmada na sentença condenatória do paciente. Destacam-se os seguintes trechos da sentença condenatória. Quanto à alegação de que se monitorou a estratégia de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva mediante interceptação dos terminais dos advogados, ela, embora constantemente repetida, é falsa. Diz Moro na sentença. Este julgador só teve conhecimento de que o terminal era titularizado pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou, já após a cessação de interceptação. É fato que antes a operadora de telefonia havia encaminhado ao juízo ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas e nas quais havia referência, entre outros terminais, ao aludido terminal como titularizado pelo escritório de advocacia. Mas esses ofícios, nos quais o fato não é objeto de qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento, não foram, de fato, percebidos pelo juízo, com atenção tomada por centenas de processos complexos perante ele tramitando. O que este julgador tinha presente é que o terminal, como consta do cadastro CNPJ e nos autos da interceptação, era da Lius Palestras. Observa-se, assim, que a interceptação telefônica do celular do
advogado Roberto Teixeira, e do ramal tronco do escritório de advocacia é admitida com estranha naturalidade. E, ministro Cássio, nós não estamos falando de hackers. Nós estamos falando de uma informação cínica vinda do juiz. Só este fato já seria suficiente, como esta corte já decidiu, para reconhecer a quebra da imparcialidade ministerial. É chocante. Observa-se assim que a interceptação telefônica do celular do advogado Roberto Teixeira e do ramal tronco do escritório de advocacia é admitida com estranha naturalidade por parte do julgador, com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado à Lius Palestra pelo MPF. A conduta do magistrado de interceptar os advogados do paciente para ter acesso antecipado aos seus movimentos processuais por si só, e não é a primeira vez, esta corte sabe disso, seria causa suficiente para reconhecer a violação da independência judicial e a contaminação de todos os atos praticados pelo juiz, com as vênias de estilo. E para isso, ministro Cássio, com as vênias de estilo. Certamente eu sou um aluno de Vossa Excelência. Para isso não precisa de contraditório. Nós estamos com os elementos dos autos. E por isso esta corte, por pessoas mais sábias do que nós, antes de nós, já disse de maneira muito clara que o HC é instrumento, sim, para afirmar a suspeição de magistrado. Nunca se cogitou de trazer a parte para o processo, porque, de fato, e quem já estudou alguma coisa de habeas corpus sabe que ele tem uma estrutura processual muito peculiar. Muito peculiar. E por isso está aí até hoje, com todas as tentativas que se fizeram. De fato, é um impetrante que normalmente não é sequer o paciente, raramente é, que o faz em nome do paciente, e por isso que a doutrina processual, inclusive, assentou que é um tipo de ação popular. E, do outro lado, um órgão que é chamado de coator, para que, de fato, se estruture uma mínima relação processual. Não obstante, ao longo desses anos, nunca se impediu que se conhecesse da suspeição em sede de habeas corpus. E eu estou dando aqui os fundamentos materiais. Se ainda fôssemos avançar para compreender os significados no mundo real da violação do sigilo cliente-advogado, tenderíamos a ver que a interceptação dos patrões permitiu, de fato, que o magistrado e a força-tarefa de Curitiba se antecipassem às ações do paciente, deixando-o sem saída defensiva em diversas oportunidades. Sobre esses episódios, percebe-se que havia no âmbito da força-tarefa uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado, atribuindo-lhe o status de investigado. Veja, portanto, não é preciso, a esta altura, falar de contraditório e ampla defesa do juiz Sérgio Moro. Desculpe-me. Não, ele trouxe isso aos autos e perante o ministro Fiori. Portanto, nada de conversa fiada. Nada de argumentos que não têm consistência com aquilo que nós estamos falando. Sobre esses episódios, percebe-se que havia no âmbito da força-tarefa, repito, uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado, atribuindo-lhe status de investigado. Essa versão dos fatos não explicava, no entanto, a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia. Esse ponto era difícil de ser explicado qualquer um. Agora, eu chego a um outro fato. O fato de, na última semana, antes do primeiro turno das eleições, o juiz Sérgio Moro, de ofício, ter levantado
o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci, cuja narrativa buscava incriminar o ex-presidente. Sexto fato, indicado pelos impetrantes. O sexto fato, indicador da violação do dever de independência da autoridade judicial, consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1/10/2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci em acordo de colaboração premiada para os autos da ação penal tal. Nesse caso, chama a atenção as circunstâncias em que ocorreu a juntada aos autos do acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci. Em primeiro lugar, verifica-se que, quando o referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase da instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo sequer estariam aptos a fundamentar a prolação de sentença. Em segundo lugar, verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologou. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Nós estamos falando de fatos, e não de conversa de hacker, e não de contraditório para juiz suspeito. Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento do seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada publicidade às imputações dirigidas ao réu. Repise-se que as circunstâncias narradas no acordo não eram, a princípio, relevantes para o processo penal em andamento, já que, como dito, a fase da instrução processual já havia se encerrado. Mas tudo vale para o tal processo, ministra Carmen, o Código Processual da Rússia. Muito bem apropriado. Da Rússia soviética. Em terceiro lugar, destaque-se ainda que tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, e é isso que se está pedindo, porque agora saía a fragmentar. Este HC tal não foi conhecido, este caso... Não, nós estamos discutindo essa questão de forma ampla pela primeira vez. E foi por isso que nós nos ocupamos, desde 2018, deste caso. Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, são vetores indicativos da quebra de imparcialidade por parte do magistrado. Sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo, os autos da ação penal tal, restou claro a este Supremo que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de Antônio Palocci no 6º dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 não deixam dúvida de que o ato encontra-se acoimado de grave e irreparável ilicitude. Daí porque, em decisão já referenciada neste voto, a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do traslado para os autos da ação penal de trechos do depoimento prestado por delator em acordo de colaboração premiada. Eu transcrevo, então, essa decisão que nós tomamos, redator para acórdão, ficou o ministro Ricardo Lewandowski, HC 163.943. Neste julgamento, ficou consignado que, ainda que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador, com fundamento no artigo 156 do CPP, sequer é possível falar verdadeiramente em produção probatória. Isso porque, como ficou ali demonstrado, os termos do acordo, repise-se mais uma vez, não poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual. Deste modo, a juntada do acordo aos autos não parece ter tido outro propósito, senão o de constranger, de macular a posição jurídica do réu
hipótese essa a atrair a incidência do artigo 157 do Código de Processo Penal, o qual preleciona que devem ser desentranhadas as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Destaca-se ainda que a ordenação ex officio do ato judicial impugnado, quando associada às características particularíssimas do caso concreto, não deixam dúvidas acerca da violação do princípio acusatório. A exposição midiática do episódio é flagrante, como destacado em reportagem na Folha de São Paulo. No dia 1º, o assunto ocupou quase 9 minutos do Jornal Nacional da TV Globo. A reportagem citou 2 vezes a ligação do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, com a campanha do então candidato presidencial do PT, Fernando Haddad, que aparecia em segundo lugar na corrida eleitoral, bem atrás do favorito Jair Bolsonaro. Nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar, acusar e julgar. Isso aqui é fundamental, que nós assentemos, porque, do contrário, se esta é a ordem que se deve estabelecer, se é esse modelo de Curitiba que se deve imprimir, nós não temos nada que fazer com o direito, ministra Carmen. Temos nada que fazer com o direito, com aquilo que nós estudamos e ensinamos aos nossos alunos. Porque é um modelo voluntarista que cria figuras totalitárias, como essas que atuaram nesse processo, e que enchem todos de vergonha. Certamente, doutor Juliano, o senhor que está tanto tempo na Procuradoria, talvez não tenha ficado tanto quanto eu, fiquei lá, acho que 20 anos, quase. Certamente nunca ouviu falar desse tipo de prática, querendo fazer acusação e lançando mão desses artifícios todos. Não era de uma época em que o procurador despachava, marcava agenda com o juiz. E aqui mesmo, recebemos o procurador-geral que vem em despacho. Pelo menos essa é a minha prática. E acredito de todos os colegas. Nós não somos sócios da investigação. Nós somos órgãos de controle. Então, eu digo, nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar, acusar e julgar. No ponto, a doutrina conclui que, em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado principalmente por incidir em um erro psicológico. Creio que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. O modelo acusatório determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e defender. E assim tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz, visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo. O modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa. Além da absoluta e inconteste abusividade do ato magistrado, que age de ofício para juntar elemento de corroboração de prova, mesmo quando não provocado pelo Ministério Público, o fato narrado resplandece as tergiversações no uso do instrumento da colaboração premiada, inaugurado com a Lei 12.850 de 2013, e que foi intensamente utilizado nas ações da Lava Jato. O inventário de ilegalidades já foi por mim ressaltado em diversos votos proferidos nesse Supremo. A despeito de todo o quadro legal e jurisprudencial desenvolvido pelo Supremo para controle do uso da colaboração premiada como meio de obtenção de prova, o que se verificou no país foi uma prática reiterada de acordo com cláusulas que desbordam de forma clara da legislação de regência, em alguns casos da própria Constituição. Eu me lembro de um caso, ministro Fachin, que nós discutimos no plenário, a tal célebre delação de Joesley, em que, num lapsus linguae, alguém disse: mas nós precisamos ter uma lealdade para com o procurador-geral. Era o caso em que Joesley dizia que tinha corrompido
mais da metade do Congresso Nacional. E eu dizia, então, isso não pode ser homologado, porque ele não pode receber indulgência plena. E aí se disse, ecoou no plenário essa frase, lealdade ao Procurador-Geral. Eu lembrei desde logo que nós devíamos lealdade à Constituição. Não. E disse na presença do Procurador-Geral que nós não devíamos lealdade ao Ministério Público, devíamos à Constituição. Isso para mim era muito claro. Depois, eu sou mau profeta, já disse, ministra Carmen, porque eu acabo acertando nas minhas previsões. Se revelou tudo aquilo que nós hoje sabemos do Procurador-Geral Janot. É um nome que hoje, se alguém fizer um índice, hoje há os índices das pessoas que são citadas no Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro que o Jota, o Conju, Migalhas, façam um índice daqueles que não são citados no Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, há até uma vergonha, algo recôndito. Ninguém quer ter estado com Janot, tendo em vista os males que ele fez às instituições, ao Ministério Público, ao Supremo e ao Brasil. Mas eu não vou me ocupar, nas minhas falas finais, deste personagem. Falo, por último, da divulgação ilegal de áudios. Por fim, outro fato indicativo da parcialidade do juiz, e eu quero que digam com clareza que isto é, de fato, correto, e que se viu em algum lugar do mundo democrático, dos países da OCDE, de outros, uma prática como essa. Ou que nenhum Estado tem um juiz justiceiro. Que é imparcial, que atua em consórcio com o Ministério Público, mas que consegue ser imparcial, que não se contamina com as provas, ministro Cássio. Tragam exemplos de juiz que se torna sócio, parceiro das ações, em que a denúncia é submetida a ele, em que ele reclama das apelações que o Ministério Público fez às suas sentenças. Diz, não, mas isso tudo é normal. Tragamos ele para os autos, para fazer a defesa, contraditória e ampla defesa. Quer dizer, o réu não tem direito a contraditória e ampla defesa, mas o juiz tem. É uma fórmula muito interessante, que talvez caiba mesmo no Código de Processo Penal da Rússia. Mas vamos lá. A divulgação ilegal dos autos. Desculpe a ênfase, senhores ministros, mas é preciso que todos nós tenhamos a noção da responsabilidade do caso que nós estamos julgando. Que não se trata de ficar brincando, de não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui falava. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Por fim, outro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz na tão controvertida divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros. Esses vazamentos se deram no dia 16 de março de 2016, em um momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando Lula foi nomeado ministro da Casa Civil da presidência. E, a partir disso, houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político. Mesmo sabedor de que a competência sobre tais atos não era mais sua, tendo em vista a menção de autoridade com prerrogativa de foro, no caso a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-juiz, em decisão bastante singular e desconectada de qualquer precedente conhecido, levantou o sigilo dos autos, com o intuito hoje revelado em conteste, de expor publicamente o ex-presidente Lula, corroborando uma narrativa de incriminação. O caráter questionável da medida é reforçado pelo fato dela
ter exposto diálogos que foram captados em intervalos de tempos posteriores ao autorizado judicialmente, uma vez que as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem do ex-juiz Moro. E o sistema usado pela PF continuou captando as ligações. Portanto, isso aqui era um vale-tudo processual. Ou seja, ainda que não acobertadas pelo manto da reserva da jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação, diálogos telefônicos do paciente foram divulgados amplamente. Todos os fatos examinados do presente HC, o levantamento do sigilo dos autos interceptados talvez seja o de mais fácil valoração. Veja, nós não estamos falando, paremos com essas conversas, não queiramos enganar ninguém, Somos todas pessoas muito experientes. Vamos fazer a prova num processo de revisão. Não, as provas estão aqui nos autos. Não vamos usar prova ilícita. Ninguém está usando prova ilícita. Embora não tenha aparecido até agora ninguém para dizer que os diálogos não ocorreram. Não. Esses dias, até uma situação bastante interessante. Até comigo. Sai uma divulgação desses posts aí, desses atribuídos ao hacker, e lá se fala de uma figura chamada GM. E eles se apressam para dizer que GM era Guido Mantega, ministro Fachin, e não Gilmar Mendes. Talvez temerosos do julgamento que nós estamos fazendo. Portanto, negam a existência, mas depois dizem... Ou agora, quando saíram informações de que eles estavam investigando os ministros do STJ. E havia lá... Eu estou absolutamente tranquilo. Estou terminando esses dias, como os senhores sabem, como alguém que ganhou a batalha. Que desde o começo apontou que havia atrás desse modelo prisões alongadas, desígnios totalitários. Que disse no Senado Federal, como eu li aqui, que as 10 medidas eram fascistoides. Veja agora. Quem que propôs o aproveitamento, ministra Carmen, de prova ilícita? Foi a República de Curitiba, com Moro e Dallagnol. Trouxeram isso para o Congresso. Queriam aprovar isso. E o Congresso, ainda bem que resistiu. Ainda bem que resistiu. E eu fui ao Senado dizer isto. Disse isso ao Moro, na presença do Moro. Tivemos uma conversa cordial. As pessoas veem esse meu estilo, às vezes, muito franco, mas sabem e precisam saber que eu sou um homem da dialética. Agora, não me vão ver usando argumentos cínicos. Não. Não. Sou duro, assertivo, mas não uso escapismo. Todos sabem disso. E, portanto, não sei se se houve outros que resistiram mais, ou mesmo, não vamos fazer aqui um campeonato, mas eu estou muito tranquilo. O tweet do general Vilas Boas não me afeta. Vim de Lisboa para votar pela manutenção da segunda instância. Um grande sacrifício, fazendo uma ponte em Fortaleza, vindo aqui e voltando a Portugal, onde teria que receber, no dia seguinte, num evento do IDP e da Universidade de Lisboa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo. E apontei esses problemas desde sempre.
junto com o ministro Toffoli na turma, apontamos, muitas vezes, os problemas que se verificaram. Não tem como, independentemente do que venha a ocorrer hoje, não tem como não se debruçar sobre isso. Eu tenho falado com os amigos do STJ. Independentemente da decisão que se tome, a Justiça Federal terá que mudar, o Ministério Público terá que mudar. Não tem outro jeito. Por quê? Porque se fez um modelo, foi se acompliciando e foi se desenvolvendo, que nada tem a ver com Estado de Direito. E nem mesmo com combate à corrupção. Alardeia-se, por exemplo, ministro Fachin, que ninguém está reconhecendo que a Lava Jato devolveu ao Brasil 4 bilhões, 5 bilhões. Poxa, ninguém reconhece. Vejam, senhores, eu não conheço, os senhores todos vêm aí, muitos vêm de escritórios de advocacia. Que escritório de advocacia cobrava mais do que o escritório da Dallagnol? Ele estava se apoderando da metade disso, ministra Carmen, no tal acordo da famosa fundação, e dando uma outra parte para um parceiro de aventura. Os clientes do advogado Carvalhosa levariam um bi naquela brincadeira. Vejam, senhores, portanto, os tais combatentes de corrupção gostavam muito de dinheiro. Parece que admirou a frase de que desconfie muito de quem quer ganhar dinheiro com seus ideais. Aqui parece que havia essa preocupação. Coloque-se 20% para o Ministério Público. Que, vejam, é disso que nós estamos falando. E todas essas distorções. Ministro, o senhor elogiou a ação da Lava Jato. Sim, muitas vezes elogiei. Reconheço que o combate à corrupção é muito importante. Reconheço o papel que teve esse Supremo Tribunal Federal no contexto do mensalão. Ressalto isso sempre. Agora, eu tenho noção crítica suficiente e sou adulto bastante e já não posso mais permitir, no alto dos meus 65 anos, me permitir a devaneios juvenis. Não posso. Eu tenho, a essa altura, um número razoável de alunos. Aqui, em outros locais, o Brasil todo, quiçá no exterior. Eu ficaria irreconhecível se eu transigisse com algumas coisas. Não posso. Não posso. Desculpe-me por tanta ênfase, mas vamos lá. Encerrando a minha fala, peço licença para prosseguir, concluindo dizendo o seguinte. Ou seja, ainda que não acobertados pelo manto da reserva de jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação dos diálogos telefônicos do paciente, foram divulgados amplamente. E todos os fatos examinados no presente HC, o levantamento do sigilo dos áudios interceptados talvez seja o mais fácil valoração. Em sessão de 31/3/2016, o plenário do Supremo referendou a decisão liminar concedida pelo ministro Teori nos autos da reclamação 23457. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas, cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinente, sem nenhuma das cautelas, dizia o decente ministro Teori, saudoso ministro Teori, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei, passou por análise que, evidentemente, não competia ao juízo reclamado. A existência concreta de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não
dos atos até agora praticados. Liminar deferida a decisão referendada por seus próprios fundamentos. Peço uma vez mais, vênia, para transcrever trecho do voto do saudoso ministro Teori, no ponto em que reconheceu a absoluta ilegalidade do ato judicial. E veja, como reafirmei, não estamos julgando aqui a legalidade ou a ilegalidade dos atos. Não estamos julgando. Estamos fazendo uma apreciação, como eu disse, holística de todo o conjunto que justificaria a apreciação, a análise da suspeição ou não suspeição, da parcialidade ou imparcialidade do juiz. O que destaca o ministro Teori? Que não havia qualquer motivo no interesse processual a justificar a medida. Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações de modo que se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. Senhores ministros, a gente ter uma vida mais longa, mais longeva, oferece muitos fascínios. A outra alternativa também, não é, ministra Carmen, é bastante complicada, mas nos dá algum tipo de vivência. Escutas desse tipo e a sua utilização para fins outros lembra a Stasi, a Staatssicherheit Polizei da antiga Alemanha Oriental, que fazia esse tipo de escuta. Nós estávamos muito próximos disso, com alvos determinados. E aí isto aparece nas delações. Ainda ontem eu lia uma versão sobre o processo que agora está aqui na Vara de Brasília, da compra dos chamados aviões Gripen, em que os procuradores diziam sobre a competência de Curitiba, a famosa competência da Vara de Curitiba, ministro Fachin. Nem me perguntem sobre isto, porque o que teria isto com a corrupção na Petrobras? Mas aí diziam, para processarmos por corrupção, Lula, precisamos de trazer alguém do BNDES, qualquer um, para o processo. Eu poderia dizer assim, mas será que esse diálogo não foi adulterado, ministro Cássio? Eu não acredito. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Agora estão aparecendo áudios nesse trabalho do ministro Lewandowski. Estão aparecendo áudios. É fácil de fazer o contraste. Mas veja, não me parece que isso seja relevante. Mas é relevante em termos históricos. Que por alguns longos anos, nós permitimos que a justiça se transformasse nisso que virou Curitiba. Em que tiranetes assumiram esse papel. Botavam medo no Brasil. Tanto é que quem os contrariasse, ministro do STJ, veja, um caso notório. E, claro, eu não vou encerrar a minha fala sem lembrar que aqui houve um consórcio, um conluio espúrio com a mídia, inclusive cooperações que se fizeram. Ao invés de criticar, tanto é que hoje escondem, tanto quanto possível, essas divulgações. Não querem entrar nisso. Por quê? Constrangimento é explicável. Lá no meu Mato Grosso, diriam, ministra Carmen, talvez a sua Espinosa diriam, eles roubaram um cachorro juntos.
Não dá. Combinação de ações, massificação de divulgação, criação de mídia opressiva, tudo nesse contexto. Mas o teoria, então, diz isso. Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo que se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. Contra essa ordenação expressa, que, repita-se, tem fundamento de validade constitucional, é descabida a invocação do interesse público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atingidos. Como se essas autoridades ou seus interlocutores estivessem plenamente desprotegidos em sua intimidade e privacidade. Posteriormente, em decisão monocrática, em 13 de 6 de 2016, o relator julgou parcialmente procedente a reclamação para reconhecer a violação da competência do Supremo e cassar as decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos pedidos de quebra de sigilo, as quais determinaram o levantamento do conteúdo das informações lá interceptadas e reconhecer a nulidade do conteúdo de conversas colhidas após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. Como essas decisões podem ser utilizadas para dizer que o presente habeas corpus não seria cabível? O fato de o Supremo ter analisado e declarado a ilegalidade dos atos não esgota a importância da discussão levantada neste habeas corpus. Aqui não se trata de verificar a legalidade do ato em concreto, mas de analisar tal fato junto aos demais apontados, para indicar a propensão de parcialidade do julgador, a partir de sua clarividente inclinação política, por interesses pessoais. Nós, todos, ministro Lewandowski, ministra Carmen, ministro Cássio, ministro Fachin, que perambulamos pelo exterior, certamente seremos e somos abordados por pessoas, nossos colegas, em distintos locais do mundo, que nos perguntam. Pergunta óbvia. Eu vou falar de algo que um caro amigo, professor Francisco Balaguer Calerron, me suspeita, amicíssimo do Brasil. Amicíssimo do Brasil. Me perguntava, como pode, ministro, depois de tudo isto, intervenção nas eleições, assumir um cargo de ministro de Estado no governo que se beneficiou das suas decisões? Isso é o contexto em que está colocado isso. E digamos que isso não tem relevância. E para isso nós não precisamos de hackers. Estamos falando de fatos. E como eu já disse aqui, eu sou insuspeito de engajamento político e muito menos de simpatia pelo PT. Mas é preciso dar a esse paciente o julgamento justo. É disso que se cuida. É disso que se cuida. Como destacar aqui, como fato denotador do afastamento da posição de independência do juiz, que o vazamento das interceptações, além de reconhecidamente legal, foi manipuladamente seletivo. O principal áudio divulgado pelo magistrado de forma ampla nos veículos de comunicação naquela data consistia em gravação de 1 minuto e 35 segundos de uma conversa entre o paciente e a então ex-presidente Dilma Rousseff, na qual teria sido sugerido que o paciente utilizaria a posse no cargo de ministro de Estado para evadir-se da aplicação da lei penal. Todavia, sabe-se hoje que havia outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, que punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro. Como destaco em reportagem do jornal Folha de São Paulo, do total de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016, foram omitidas da divulgação geral diálogos que incluem conversas de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, em que o paciente teria confessado a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados. Isto tudo foi omitido. Isto tudo foi omitido. Veja, portanto, o tipo de combinação malévola que se fazia. A seleção. Alguém me diga que isto é normal. Alguém me diga
que isto ficará sem consequência jurídica. E não preciso de hackers aqui, Cássio. Não é preciso invocar as lições de hackers aqui. Mas os fatos. Sua Excelência, o fato. De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações mantidas fora do alcance deste Supremo pelo ex-juiz, foi possível verificar que o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso da jurisdição, graças à garantia de foro especial para ministros do Supremo. É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos, hoje conhecido, não apaga os registros de um dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-juiz federal Sérgio Moro tomou para si como sinal de apoio os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do impeachment de Dilma Rousseff, dizendo-se tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Eu encerro, senhores ministros, reafirmando, portanto, o meu voto e destacando de maneira muito clara que em nenhum momento, e eu disse isso claramente, não vou utilizar as informações de hackers para falar sobre este caso. E o fiz agora, demonstrei agora. É a prova dos autos. Não me façam nenhuma injustiça. Agora, acho que esses fatos são historicamente relevantes. E nós não podemos negar que eles existiram. Ou, como eu disse, nós estávamos a lidar com notáveis ficcionistas. Os hackers inventaram isso. Mas isso não é necessário. Embora nós tenhamos esse encontro com a história. Isso é inevitável. Eu sou capaz de perguntar, alguém acredita que esses diálogos foram fraudados? Diante de todas essas práticas aqui reveladas, de todas essas combinações, não é preciso. Não precisa dar um passo. Estou absolutamente tranquilo. Não conhecer o habeas corpus é muito fácil. Mas o tribunal tem conhecido em casos de revisão criminal. E sempre o disse, é cabível. A partir de lições que vão aos clássicos. Para pegar um que esteve conosco até pouco tempo, ministro Sepúlveda pertence. Ministro Lewandowski gostaria de... Pois não.